Olá! Estamos começando mais um AdoCast. Eu sou o Wellington. Eu sou a Suzana e nessa noite nós estamos aqui com o nosso presbítero Edson Lima. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus. Bom, nós estamos no mês do mergulhando, mas a gente está usando esse espaço aqui para conhecer, né, a liderança, o pessoal da nossa igreja que faz diferença na nossa igreja, não é isso, Edson? Com certeza. É isso aí. Estamos muito felizes Irmão com a Edson. presença. A gente sabe que você é o presbítero mais novo, não o mais novo de idade, o mais novo que chegou mais recente. Muita gente não conhece o presbítero ainda, né? Então, a gente vai fazer agora um ping-pong aí para você falar um pouco mais de você, mas em poucas palavras. Ótimo. Porque a gente sabe que presbítero gosta de falar. Gosta de falar. Né? A gente não, né, Wellington? Não, a gente fala gostamos pouco, de falar. isso é. Então, assim, eu vou perguntando, você vai respondendo em uma palavra ou menos. Não, brincadeira. Em uma palavra, no máximo uma frasezinha, tá bom? Claro, ótimo. Vamos lá. Qual o seu nome completo? Bom, primeiramente quero dizer para o povo aqui, todos que estão nos acompanhando, que é motivo de muita alegria, muita felicidade estar aqui participando aqui nesse mês aqui, do mês de agosto, no qual a gente comemoramos aqui, né, o mergulhando, né, dizer que é motivo de muita, muita, muita alegria estar participando aqui, né, nesse ministério, nessa igreja. Como a irmã Suzana disse agora há pouco, eu sou um presbítero mais novo aqui, não de idade, como a irmã disse agora há pouco, mas recém-chegado aqui no Ministério Adonai, embora já conhecia há algum tempo já, alguns anos já, mas hoje aqui no Ministério Adonai, digo assim a todos, né, que estão assistindo, estão acompanhando, né, esse podcast, e que é um motivo de muita alegria de fazer parte hoje desse ministério chamado Adonai. Agora, uma palavra. Muito bom, presbítero. Vamos lá, presbítero. Uma palavra. Mais de uma palavra. Na primeira foi um pouquinho mais de uma palavra, mas vamos lá. Qual a sua idade? Minha idade hoje, estou com 52 anos, acabei de fazer. Onde você nasceu? Nasci no Pernambuco, no estado de Pernambuco, Serra Talhada. Olha, você tem irmãos? Tenho mais 2 irmãs. Então você é o único filho homem. Exato. Qual o seu estado civil? Casado. Você tem filhos? 3. Quais são? O primeiro é o Mateus, primogênito, o segundo Davi, o segundo, e a minha terceira, Amandinha, nossa caçulinha. Mateus, santista como Wellington. Dureza. Sofredor. O Mateus foi convencido aí pelas oposições aí, né, a desviar-se do caminho reto do Palmeiras, glórias, né? É assim mas era palmeirense, viu? Ele era, olha era aí, uma coisa que a gente né? descobriu aí. Mas, infelizmente, as más influências... Ou depois que ele conheceu a palavra de Deus e falou, sede santos, aí ele foi nesse caminho e nunca mais se desviará dele. Tá vendo Irmão, aí? O senhor tem animais de estimação? Olha, temos uma cachorrinha lá por nome Nala. A irmã Adriana está aqui olhando. Vamos ver o que você responde. Você sabe cozinhar? Não. Não sei, estou sendo bem sincero. Não tive ainda o privilégio de ser aquele cozinheiro de excelência, né? Eu não tenho essa habilidade. Anos. Ainda tem, enquanto a vida é esperança, mas eu posso usar aqui a minha defesa, posso apresentar aqui a minha defesa aqui, né? Deixa eu dizer aqui, na minha infância ainda, né? Como sou eu, minha mãe, mais 2 irmãs, né? E na separação dos meus pais, né, sempre conviveu ali, eu, minha mãe e minhas 2 irmãs, depois moramos com mais uma tia, uma parente nossa lá, e então eram 4 mulheres dentro de casa, né? Então esse serviço aí doméstico ficava mais por conta da mulherada. Acho que assim como eu, você é um excelente degustador, né? Ainda bem que os tempos mudaram, né? Meu Deus. A gente sabe que os presbíteros aqui da igreja, eles andam na moda, eles gostam muito de desfilar aí seus trajes, né? Seus looks. Qual a sua cor preferida, presbítero? Eu gosto muito do verde, né? Eu gosto do verde. Eu também, minha por cor, acaso. Minha cor preferida. Não sei porquê, mas a minha cor é a verde, né? Verde. E você prefere frio ou calor? Eu gosto muito do frio. O frio me dá sensação de melhora, né? Você fica mais à vontade.
Agora, uma pergunta. Qual versículo marcou a sua vida, irmão? Versículo muito importante. É Isaías, capítulo 60, versículo 1, quando a palavra ali ela vem e diz: levanta, resplandece, porque a glória do Senhor ela já vem sobre ti. Esse é um versículo marcado na minha vida, mesmo já convertido já, mas é um versículo que é uma história aqui que talvez faltaria tempo para poder contar, mas é Isaías 60, versículo 1. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor ela já vem sobre ti. E o que te inspira? O que me inspira é a fé em Deus, né? Essa vontade de conhecer Deus, de buscar Deus. O que me inspira é aprender na palavra, é participar a cada culto, a cada IBD aos domingos. Isso aí é o que me inspira todos os dias, prosseguir em conhecer Deus, aprender mais de Deus. É um assunto que o Wellington domina bastante, né? Vamos ver se ele vai falar uma... Irmão Edson, qual a comida que você prefere? Qual a sua comida preferida? Eu gosto de tantas. Wellington, aí, Resposta certa. Todas. São muitas. É só... Acho que eu peco se eu for falar aqui, porque eu vou deixar alguma aí de fora, viu? Porque são muitas, viu? Todas? Eu gosto da macarronada, eu gosto da lasanha, Bom. eu gosto do baião de dois, né? Como todo nordestino, não é verdade? Então, assim, são inúmeras, não tem... Um churrasquinho. Uma delícia. Churrasco, quem não gosta de churrasco, tá né? bom, hein? Coisa boa, né? Diz que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. É uma maravilha. O crente para comer, vou te contar, viu? Você quer conversar com o crente, chama ele para conversar do portão para fora. Chama para dentro de casa não, na hora do almoço não, que se ele entrar vai fazer um estrago na sua cozinha. Vai comer demais. Olha, pode chamar o presbítero para ir lá, hein, Wellington? Se quiser chamar, a gente vai lá com todo prazer. O pessoal às vezes acha que presbítero não gosta de confraternizar, de comer fora, de ir na casa dos irmãos tomar um café, né? Gente gosta. Eu falo aqui, eu lembro aqui os últimos dias aí que eu teve a festa da pizza. Meu Deus, foi um dia marcante na minha vida. Como eu comi pizza aqui. Meu Deus do céu. Mal dava tempo de engolir uma fatia, já vinha outra. Eita. Aí comia a outra e vinha mais uma. A prosperidade. Aí comia mais uma, tinha mais. Eu falei, Deus do céu, dava tempo nem de dar um gole no refrigerante. Rodízio que se preza é assim, né? É uma delícia, é coisa boa demais, né? Multiplicando igual o azeite da botija. É isso aí. Enquanto tinha espaço na barriga. Vai jogando pra dentro, né? É de Deus, é de Deus, é de Deus. É de Deus, é de Deus. E comereis o melhor dessa terra, é bíblico. É Bíblia. Isaías 1:19. Eita glória! Isso sim é viver a plenitude. Irmão Edson, qual personagem bíblico você se identifica? Personagem bíblico. Não vale enfeitar aí. Tem que ser um autêntico, então, na próprio, sinceridade. Né? Na sinceridade, eu creio que a grande maioria ela observa até pelas cartas, né? O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo é um personagem que a grande maioria, se for trazer um Novo Testamento aí, vai buscar um relato, uma passagem relacionada à vida do apóstolo Paulo. Então, eu creio que a grande maioria, uma boa parte, né? Ela vai falar Paulo. Eu também digo Paulo também. Você se identifica? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como todos nós. Claro, porque como todos nós um dia, como dizíamos agora há pouco, nem todos nós, né, nascemos num berço evangélico, né? E ainda os que nasceram no berço evangélico precisam um dia tomar uma decisão de se converter, de aceitar Cristo, né? Então, quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, o homem que tinha uma vida totalmente contrária à do homem convertido, nos extremos, né? Exato, né? Então, a gente começa a trazer isso para a nossa vida também, né? Como que nós éramos há um tempo atrás, né? Como que nós vivemos a nossa vida, muitas das vezes falavam... perseguidor a perseguido. Exatamente. Quantas vezes, né, a gente tem uma má impressão do chamado povo evangélico, né, os chamados crentes, né, e quando você se converte, o seu entendimento se abre. Então, todo aquele seu preconceito que existia em você antes, ele passa a mudar, porque, como a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecendo a Deus, somos libertos, assim como o próprio apóstolo Paulo passou a ser um homem liberto quando ali no caminho de Damasco, ali conhece o próprio Senhor Jesus,
ele torna-se homem liberto, né? E um adorador Isso ao mesmo. Deus poderoso. Paulo, ele saiu de um extremo ao outro, né? E o interessante é assim, que ele teve um encontro com Jesus de verdade, né? Verdade. Acho que todo mundo tem que querer ter esse encontro, né? Muita gente ainda está tentando seguir Jesus, mas não caiu do cavalo ainda. Não, Né? então, esse cair do cavalo tem que aceitar a queda. Se você cair do cavalo, mas não aceitar que você caiu porque você agia com as suas próprias forças, essa pessoa dificilmente ela vai ter a vida transformada. O apóstolo Paulo caiu do cavalo. Para mim, viver é Cristo E morrer é lucro, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele entendeu que aquela queda do cavalo era algo que ia levar ele a voos mais altos, né, com Cristo, né? E isso aí mostrou, né, em toda a vida dele, o homem que ele se tornou depois daquela queda. Agora, a queda para o homem, a Bíblia diz que o cair é do homem, né, e o levantar é de Deus. O que não podemos é o quê? Amar a queda, amar o chão, ficar prostrado, né, ao chão. É se levantar mesmo, se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui, preciso do Senhor, e seguir a vida com Cristo Jesus. O interessante é que Paulo tinha todas as formações dele, os títulos, mas quando ele viu Jesus, ele deixou isso aí tudo de lado. Tudo isso de lado. Cidadania romana, um homem poliglota, um homem que tinha tanto conhecimento, estudou com o melhor professor, um homem que era bem estruturado, mas tudo isso daí, sem Jesus, não era nada para ele. Ele entendeu aquilo. Precisou ele entender, aceitar aquela queda, entender que Deus tinha voos muito maior do que tudo aquilo que ele tinha. Debaixo da lei, quando ele encontrou Jesus, ele realmente conheceu o que é estar na graça, né? E verdade. realmente, às vezes as pessoas acham que viver na graça de Deus é ter uma vida mil maravilhas, luxuosa, né? E a história de Paulo mostra que a graça de Deus também tem as suas dores, né? Tem as suas dificuldades. É legal a vida de Paulo é bem interessante, muito bom. E quando aproveitando, quando que foi a sua queda do cavalo? A minha queda do cavalo, Deus do céu. A gente conhecendo agora um pouco, você nasceu no Pernambuco. Sim. Aí você veio para São Paulo. Foi na minha segunda vinda aqui com os meus pais, da segunda vez eu já estava com 13 anos. Meu pai era meio que itinerante ou inconstante mesmo, né? Não conseguia se estabilizar em um lugar só, né, entre aqui e lá. Minha mãe aqui, meu pai lá, tanto é que chegou no ponto que os dois acabaram, minha mãe não, resolveu permanecer aqui, meu pai resolveu voltar para as origens dele. Mas assim, a minha queda, que na verdade foi o dia em que eu me levantei mesmo, foi uma situação até desagradável, né, porque houve uma situação... muitas pessoas aqui talvez entendam o que eu vou falar, o que eu vou dizer aqui, ou talvez nem todos vão compreender. Mas foi um dia bem perturbador, porque quando você está no seu lar, na sua casa, e você vê um parente seu, ele possesso por uma entidade que até então você desconhecia, você não entendia como que uma pessoa que convive no seu dia a dia, e um dia ela tem um semblante dela mudado, ela tem a voz dela alterada, o comportamento dela já é ameaçador. Você ficou em choque? Muito, e assustado, arrepiado, né? Enfim, para não falar algo mais aqui. E nesse dia foi o dia que eu falei, meu Deus do céu, como é que pode isso, né? Então, daí para frente, foi onde eu pude entender que eu precisava de algo na minha vida. Diante daquela situação, eu enxergando, eu disse, não pode existir somente esse algo negativo aí, isso que eu estou presenciando, eu estou vendo aqui. Não pode existir só essa obra maligna, essa ação, sabe? Tem muita gente que fala que isso é teatro, que é montagem, que é... O que eu te falo, era o meu caso. A gente via esses casos na né? televisão. Isso é combinado. Isso, exato. Porque eu vi isso na televisão, a gente chegava aqui naqueles pastores fazendo aquela libertação de pondo de mão nas pessoas, e
aquela coisa horrorosa lá, e você, isso é ficção, está querendo fazer populismo. Fazer alguma coisa para chamar atenção. Audiência. Mas um dia inesperado, um final de tarde de um domingo, do nada assim, de repente, você se depara dentro da tua casa, dentro do seu espaço, uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima a você, e você vê numa situação, o semblante é uma coisa horrorosa, você não reconhecer a pessoa porque o semblante muda. Mas a sua família já era da igreja? Não, ninguém era. Mas aí, tipo, você caiu na real e falou, o que é isso? Preciso saber. Isso. Não quero isso para mim. É exatamente Nesse a primeira sentido, coisa que a gente... Vou buscar em Deus alguma coisa. Exato. A orientação Mas você que já tinha veio ouvido para falar nós... de Jesus? A gente vê pela televisão. Na nossa mocidade, não são todos, né? Como quando você não tem uma família convertida, uma família que serve a Deus, você não tem esse assunto em casa com relação a Jesus, as Escrituras. Não, você tem um básico ali. Mesmo eu tendo toda uma parte da minha infância, eu fiz toda a minha parte espiritual na minha fase de infância, foi na católica, né, na igreja católica, fiz o batismo, fiz a primeira comunhão, fiz, né, tudo que um católico, né, tem a prática ali na sua infância, né? Mas nessa fase aí da minha vida, quando isso aconteceu, eu já estava ali por volta dos meus 18 para 19 anos, em torno disso daí, né? Mas no outro dia a orientação que vem é o quê? Que eu deveria ajudar esse meu familiar, fomos orientados a procurar um médium desse terreiro que pudesse ajudar a desenvolver. Mas dou graças a Deus por uma senhora, uma irmã, que ela pôde me aconselhar a mim e minha família, a procurar uma igreja evangélica e tal. E aí começou. E aí Deus foi quando eu comecei para trazer a palavra. Aí fomos a uma igreja e lá a gente pôde conhecer a Deus, e ali tornou esse mal a manifestar sobre esse familiar meu novamente, manifestou novamente. E assim Deus trabalhou, eu pude ver, vi que existe um Deus vivo, vi que um Deus que age, que se o nome desse Deus é tão poderoso, no nome dele mandar aquele mal embora, a gente vê o quanto essas entidades, esses espíritos, eles ficam sujeitos ao nome do Senhor Jesus. Imagina você que vive com Jesus dentro de você, da tua vida, né? Porque eles vagam procurando um lugar para habitar, né? Isso. Quando Jesus expulsou os demônios daquele jovem, eles pediram para ir para os porcos, né? Então eles aceitaram até ir para o porco, porque eles não têm para onde habitar. Então imagina quando ele encontra uma pessoa com um vazio que deveria ser preenchido por Deus, né? Exato. E entra e faz um estrago, faz né? tudo que não se deve ser, né? Deve ser feito, né? Porque o diabo só vem para roubar, matar e destruir. E nesse caso aí, só para complementar aqui, para finalizar, para exaltar aqui o nome do Senhor Jesus, foi muito bom, porque aí eu falo que Deus pode me proporcionar a minha conversão. Você tinha uns 18 anos. Por aí 18 para 19 anos, nessa faixa aí. Né? Então você conseguiu viver na juventude ainda a melhor fase da sua vida na presença de Deus. Isso, foi aí que eu conheci, né? Até eu me batizar, eu me batizar, aí levou um tempo depois, né? Mas eu vim conhecer Jesus a partir daí, né? Já gerou o temor. Exatamente, exatamente quando a gente conhece, já começa a ficar mais, já fica um pé atrás, né? Mas Deus foi tão bom que nesse mesmo tempo que você aceitar a queda, aquela situação, depois eu me converti de verdade, passei pelas águas, em seguida minha mãe também aceitou, a minha irmã aceitou, minha outra irmã também aceitou, e todas foram se convertendo. Meu cunhado aceitou, se converteu, e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que é eu e minha casa, pois minha esposa Adriana, que já era batizada, já também depois batizou-se também. Já completou a boa obra. Completou. Então, quer dizer... Fechou com chave de ouro. Isso, né? Então, graças a Deus. Então, assim, essa queda aí, essa queda do cavalo lá atrás aí, foi mais para o diabo, né? Porque essa queda aí para ele aí trouxe Deus para a minha vida e para minha mãe, minhas irmãs. E ainda assim,
Após os meus pais, 37 anos que eu não vi o meu pai depois da separação. 37 anos. Depois de 37 anos, fui visitar o meu pai, né? Fui eu com a minha esposa. Para conhecer a família. Fui acertar alguns laços, né, que precisavam serem refeitos, algumas coisas que precisavam ser esclarecidas. Liberou o perdão, agora eu já era um a homem. graça alcançou ele. Isso, eu já era formado, já era um homem já formado, pude chegar lá, porque desde os meus 13 anos, eu fui ver o meu pai, já estava com 50 anos, foi lá, fiz aniversário lá no Pernambuco, eu estava com 50 anos. Isso, eu tinha visto meu pai. 37 anos. Exatamente. Afastado. Pude ir lá, até no meu Facebook tem um vídeo lá, eu evangelizando meu pai aceitando. Então, quer dizer, a obra de Deus ela é completa. É isso mesmo. É muito. A sua mãe, ela mora aqui ou A minha mãezinha, depois que ela separou-se do meu pai, casou-se novamente, ficou viúva. E hoje eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Então diz aí uma frase que sua mãe sempre fala. Porque a gente mãe. tem as frases marcantes que a mãe da gente fala, né? Eu te avisei, não vale, que essa é muito geral, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Toda mãe. Enquanto eu não era mãe, eu não compreendia, mas esse você é todo mundo, eu te avisei, ele flui na gente que é mãe, né? Mas diz aí uma frase que a sua mãe sempre fala e te marcou. Olha, vou te falar, são muitas frases, né? Além do Deus te abençoe, além da mãe estar orando por você, são tantas coisas que a minha mãe, se eu fosse falar uma coisa só, meu Deus do céu, só o que a minha mãe sempre fala é sempre, filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Vendo? Então, é uma coisa assim uma coisa que a gente, hoje, eu sendo pai, a gente, como o Elton aí, que é pai, a gente ama, tem sua filhinha, agora são 2 agora, né? A gente sabe do nosso amor que é por nossos filhos. Agora, a gente como homem, a gente imagina que o amor de uma mãe é maior que o amor de um pai. Um pai, por mais que ele ame, ele não consegue amar como uma mãe. Ele não consegue amar. Então, a gente espera realmente sair de uma mãe, que realmente ela nos ame e que verdadeiramente são aquelas que estão do nosso lado sempre. Nunca vai deixar de ser mãe, nunca vai ser aquela que vai estar do nosso lado, como sempre teve. Aí agora ela está com você. Graças a Deus tá comigo lá, né? Mora comigo lá, tem um espaço lá, tem uma casinha lá, que tem uma edícula lá, que quando eu comecei a construir, tem essa edícula lá, e falei, mãe, dia precisando, a senhora vai vir morar comigo. Então ela morava aqui em Ribeirão Pires, aqui no bairro Mirante, Planalto ali. E assim que ela ficou viúva, eu falei, mãe, quer morar comigo? Mais fácil para cuidar da senhora. É isso aí. Então trouxe a mãe para morar comigo lá. Muito bom. É muito bom a gente poder retribuir, né? Todo o amor que a gente recebe da nossa mãe, né? Enquanto a gente pode, a gente tem que fazer isso mesmo. Daqui a um tempo a gente vai ter que ser servido, né, velho? Sim. Exato. Tem que aproveitar. É um privilégio a gente ter perto de nós os nossos pais, a nossa família, né? Nessa sua caminhada, você já realizou sonhos? Me diz aí um grande sonho que você já realizou aí. Ah, meu Deus do céu, são muitos sonhos realizados. Graças a Deus, depois da minha conversão, meu Deus do céu, a minha esposa, são meus filhos. Olha, é assim, mesmo você vindo, né, de um outro estado, chegando aqui com a mão na frente e outra atrás, né, a gente se vem desprovido de nada, só vinha só com nem fé, porque fé não tinha, só coragem mesmo, né? Então, assim, eu sempre tive vontade eu falei, Deus, eu quero muito ter minha casa, quem sabe um dia ter um carro, quem sabe um dia ter uma família, esposa, filhos. Eu falei, mas é muito difícil, porque, meu Deus do céu, não tem herança, não tem pai, é minha mãe, né? Quer dizer, você não tem nada, né, gente? A sua formação, você não tem uma formação, você não tem uma faculdade para você. Como que você vai fazer essas coisas todas assim, né? Você não tem uma herança de um pai, você não tem um irmão para te ensinar, ninguém na família tem carro, ninguém na família assim. Falei, Deus do céu, não, então assim, e Deus foi dando essa condição para mim de hoje, graças a Deus, eu próprio, é até interessante, quando eu fui tirar minha habilitação, eu já estava com 32 anos.
O instrutor, quando eu fui ali receber a primeira aula, né, de instrução de volante, aí ele falou assim, agora nós vamos trocar de lado. Você vem para o banco aqui de motorista e eu vou para o banco de passageiro. Foi tudo bem. Ele falou, pode sair com o carro. Eu falei, não, mas eu não consigo sair. Ele falou, não, aqui você pode sair, tal, aqui não tem problema. Eu falei, não, eu não consigo. Você não sabia nada? Não sabia nada. Meu pai não tinha pai, não tinha irmão, não tinha primo que tivesse carro, não tinha ninguém que tinha carro, ninguém que tinha nada. Você tipo falou, eu vim aprender mesmo. Eu vim viu? aprender de verdade. Do zero, né? você começou do zero. Gente. Mas foi maravilhoso. E ali eu pude ter a habilitação. Tempo depois pude comprar meu carro. Depois pude pagar para minha esposa tirar a habilitação, pude abençoar meu filho Mateus também, com habilitação para ele também. E, graças a Deus, assim foi Deus. Não foi meu pai, não foi nada assim de pessoas, nada. Foi com o meu próprio trabalho, com o meu próprio esforço. A bênção de Tanto Deus é que a mesmo, minha casa lá é Deus na minha vida, graças a Deus. A bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. É verdade, mas o que acrescenta é muita alegria para nós. Eu acho muito legal que quando a graça de Deus alcança a gente volta a sonhar. A gente vive uma geração muito que pensa só no hoje, né? Ninguém gosta de planejar, de sonhar, de projetar, né? Nós vivemos uma geração, principalmente os mais jovens, eles não querem ter família, não querem, né? Então, você falou aí o seu sonho de encontrar um esposo, de ter uma família, de constituir essa família, de ter um lugar para morar, de ter, né? E isso não acontece muito, né? Mas como você se vê aí, tipo, daqui 10 anos? Você tem sonhos ainda a realizar, planos? Né? Daqui 10 anos, né? Pensa aí. A Bíblia diz, né? Ela fala, há 10 anos para trás mudou muito. O Wellington, então, nossa. Né? Só os quilinhos a mais, os 2 filhos, cabelos brancos, né? Mas isso é bom, viu? Os quilinhos é bom também, não é ruim não, é bom. Às vezes ser muito magrela é ruim também, né? Olha, não, vamos cortar o nosso áudio aí, se ficar falando dos magros. Mas isso é experiência que a gente vai carregando conforme os anos, né? Sim, muitos quilos de experiência. Tem os seus contras, tem os seus pró, enfim. Mas aí, tem de tudo daqui 10 anos, como você se vê aí? Como você se projeta aí? Tudo bem, que tudo debaixo o homem pode fazer planos, a vontade de Deus que prevalece. A minha oração tem sido, Deus, que os meus planos coincidam com a sua vontade, porque, né, para a gente não se frustrar, né? Que a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Mas como que você projeta aí a sua vida daqui 10 anos? Então, esse é outro fato na minha vida que eu vivo muito hoje. Eu vivo muito presente de hoje. Hoje a gente, como pai, a gente começa a projetar mais a vida dos filhos, né? Não está no nosso controle, não cabe a nós, só cabe a nós como pai é orar pelos nossos filhos. Mas daqui 10 anos eu não faço assim uma projeção para mim próprio, assim, para mim não. Você já está pensando numa nora, num genro? Olha, acho que isso aí. Eu acho assim que quando. Olha aí, Mateus. Olha aí. Sem pressão, Mateus. Sem pressão. O irmão Edson está aceitando currículos. Não, falar assim, gente, bem sério, falar assim, que tanto eu como a minha esposa, a gente faz assim. Eu tanto o Mateus como o Davi e a Amanda, eu com a minha esposa, a gente procura pensar assim, nós estamos preparando para amanhã o futuro chefe de família, é o futuro pai, eu estou preparando um homem de responsabilidade, que vai gerenciar ali o seu lar, a sua casa. E a Amanda também. Nós estamos preparando ela daqui também. Daqui 10 anos ela vai estar com quantos anos? Então, não sei se daqui 10 anos ela vai estar casada, ela é novinha. Novinha. Essa prosa, né? Daqui uns 10 ou 30 anos, talvez. Você fez que nem meu irmão fez a minha sobrinha prometer que ela ia namorar só com 30. Olha aí. Falei, que fardo é esse, né? Esses pais... Não, para você, pai é Wellington, difícil. quantos anos, é Wellington, difícil, a Luísa né? vai poder namorar? Não estou preparado para essa conversa. Preparado para essa conversa. Meu Deus, o irmão Edson já está pensando nisso, já? Os filhos na bem. Olha o que eu tô. Olha o ponto que eu quero chegar no ponto de entendimento. Né?
A paz do Senhor, varão. Então, olha só, eu falo assim como eu preparo os meus filhos, o Mateus, o Davi, para serem amanhã os futuros, né, um esposo, preparando ele para ser os futuros chefes de família, a Amanda também para ser uma boa esposa, sendo orientada para isso. A minha oração também é para para que a futura esposa do Mateus, do Davi, também ela esteja sendo preparada para um casamento. A minha oração é essa, Deus vai preparando aí. Não é isso? E para Amanda também, que Deus já esteja, que esse jovem, deva ter, Deus sabe quantos anos tem o rapaz agora, o garoto. Deus sabe aí. Já bateu uma aflição. Mas que não ficou nervoso. Toma um golinho de água, está Não, suando. gente A gente entrou no assunto aí, Esse assunto é tenso, porque a minha Amandinha, vou te contar, viu? Lá em casa é geral. Não sei o que tem o ciúme, não. O Matheus também, o Davi também. Olha só, O negócio ter é que deixar sério, o currículo viu? lá. Gente do céu. Mas assim, o nosso projeto, tanto o meu como da minha esposa Adriana, é justamente esse daqui Então, 10 anos, esse rapaz esteja preparado. preparado. E essa moça também esteja preparada. Oremos, né? Oremos, né? Verdade, é isso. Mas vivo isso. Hoje eu vivo isso, esse momento hoje. Então, aí você vai ficar tranquilo, viver para Deus, né? Daqui 10 anos. Seja um rapaz bom, uma moça, né? Que seja uma pessoa Aí de Deus. deixará o pai e a mãe e você vai ficar só o vai casalzinho sumir. lá, irmã Adriana. Eu e minha esposa, Aí é verdade. sim, É o começo, né? E volta como era no início. Eu e ela. Já cantava o Roberto Carlos, né? Eu sei que nem todos conhecem, mas a música diz isso. Eu e ela. Isso aí. Mas é isso mesmo, né? Que quem permanece é o nosso cônjuge. Os filhos a gente prepara para a vida, né? Isso. Tem muita gente que não tem sabedoria. Tem entendimento né? e Não acaba tem entendimento, deixando aí pra briga segundo com lugar. o cônjuge O por causa do cônjuge, filho. Aí o isso. filho voa, porque os filhos são feitos para voar. Aí e você fica vai sozinho. e né? fica sozinho. Aí quando você vai se consertar com o cônjuge já está com outro, com outra. Aí não tem mais jeito. Não, aí a casa já caiu. Então, Aí não dá. É melhor cuidar agora, né? Aí não dá. Mas você falando de filhos, porque é uma preocupação também que depois que eu fui pai, eu falei assim, nossa, essa acho que é a primordial. Que os filhos escolham a Deus, né? Mesmo que sejam... eu fui criado em lar evangélico, minha filha está sendo criada em lar evangélico, mas em algum momento eles têm que ter essa escolha, né? E a gente como pai, é essa direção, né? Essa assim, olha, vai por aqui que vai dar certo. A geração, né? A gente se preocupa muito nisso, né? Eu vi uma palavra do Hernandes Dias Lopes que ele falava assim sobre as gerações, né? Ele até usou a história do povo do Egito. Que no Egito, lá quando Moisés tirou o povo, eles conheciam a Deus, eles oravam a Deus para que Deus... Né? Então, eles conheceram a Deus. Aí veio a segunda geração, que foi a geração que andou os 40 anos lá no deserto, viam a coluna de fogo, a nuvem, conheceram a Deus. Né? Mas a outra geração que entrou na Terra Prometida, eles passaram a conhecer Deus, das histórias do passado e foram se deixando. Ele falou assim, olha, a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, né? Os nossos avós eram mais crentes que os nossos pais, os nossos pais são mais crentes do que nós, e a gente acaba vendo que os nossos filhos estão menos crentes do que nós. Né? Você fala, não, a gente tem que quebrar isso, né? Isso fala, é não, verdade. A nossa geração tem que amar a Deus e ensinar a próxima geração a amar a Deus. A amar, verdade, perfeito. Porque tudo vai ser acrescentado, né? E a gente tem que sempre pensar nisso. Eu falei, meu Deus, eu quero... Não, eu sei que eu não sei se eu chego na fé e na dedicação que meu pai tinha, na palavra. Eu falei, mas eu quero que o João ame a Deus, ame a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, como meu pai amava, como meu pai era um homem íntegro, que viveu uma vida íntegra, né, exemplar, porque amava a Deus acima de todas as coisas, né? Isso, a nossa próxima geração, né? Isso a gente tem visto que é o que você preza também, né?
de trazer a sua geração com você. Porque o sucesso de um homem é quando ele tem o prazer de dizer que ele e a casa dele serve ao Senhor, né? É isso mesmo, Não é? perfeito, falou tudo. Porque, é bem isso daí. porque você pode pregar muito, cantar muito, tocar muito, mas se você não ensina seus filhos a amarem a Deus Você é um acima pregador de todas triste. as coisas. Você Quer ver um pregador triste? É ele pregar uma palavra que ou ele não vive ou que os filhos não vivem. não é A triste? gente percebe É isso no aí. altar. A gente percebe no altar quando ele está pregando, porque você sente, parece que tem gosto, tem cheiro e tem sabor. Até nós mesmos, quando nós pregamos a santidade, e naquele momento nós estamos vivendo aquilo que a palavra diz. Nós estamos lutando para viver, porque nós pregamos não a nossa vida, mas nós procuramos viver aquilo que nós pregamos. verdade. E quantas vezes que nós falamos de santidade, e às vezes dói, porque nós queremos viver aquilo que ainda não conseguimos. Não conseguimos, mas estamos lutando para chegar a viver mesmo. isso daí. Porque nosso maior desafio é esse, né? Como cristão. É viver essa graça e que os nossos filhos aprendam a amar a Deus, né? A amar a Deus de verdade. Isso é forte nos tempos difíceis que a gente está vivendo, né? Agora, uma dica cultural aí, irmão Edson. Fala aí um livro que você indica aí para o pessoal. Olha, eu talvez os irmãos aqui, eles não vão entender. Eu gosto muito de livro que fala de espiritualidade. Eu gosto de entender. Despertou muito em mim, né, quando eu pude vivenciar isso na minha casa, e depois eu passei a vivenciar dentro do ministério também. Depois da minha conversão, passei a fazer a obra de Deus, então passei a lidar bastante com esse tipo de situação, lidar com essas entidades, esses espíritos aí, né, em pessoas, né, para tratar de libertação, né. Então é um livro que talvez para alguns seja um livro um pouco pesado, não é muito agradável, né, mas é um livro que eu posso falar aqui que assim. Se você vai... Deixa eu explicar antes de falar o nome. Suspense, ele está gerando um suspense, né? Tá tenso. O Ayrton já quer anotar aqui, já vai. Busca aí no Google. Esse livro, eu falo assim, esse livro eu gostei, eu gostei e gosto, eu tenho ele em casa até hoje, me chamou muita atenção de ler ele, porque quando a gente vai para uma guerra, a gente estuda Mas qual é o livro? o inimigo. A gente tem que estudar o inimigo. As mulheres são muito afobadas, assim. Curiosas. Então, o livro, ele fala muito das entidades, como que domina essas pessoas, são influenciadas. Então, o livro chama-se Guias, Orixás e Caboclos. Então, esse livro, ele é um pouco pesado, nem todo mundo consegue, assim, com bons olhos. Por que vai ler um livro desse daí? Por que vai comprar um livro desse daí? O que vai acrescentar? Eu sinceramente, para ler livro, eu gosto de coisas assim, que ou a Bíblia, ou essa questão, quando lida com a espiritualidade de pessoas. Muito bom. Né? Agora, irmão Edson, qual é o seu maior defeito? Os defeitos são muitos. Não, são só muitos um, defeitos. Meu Deus do céu. Diz aí só um. Deixe-me ver. Talvez intolerância. Intolerância? Intolerância com filha de supermercado. Intolerância. Mas isso é mal de homem. Mas eu também tô O Wellington tá se identificando aí. Intolerância em fila de banco. Intolerância de estar no trem, celular. A pessoa pega o celular. Alô? Meu Deus do céu. Algumas coisas, sabe? É isso. Essas coisas do dia a dia, né? Lidar com pessoas, né? É isso. E qual a sua maior qualidade? Qualidade, se é que existe alguma em mim, eu não sei, não. É humildade. Humildade. Qualidade. Além da humildade. Não, que é difícil. Que qualidade eu posso falar, né? Eu não sei, não consigo. Assim, para mim, examinar qualidade em mim, talvez o que é para mim qualidade, para outra pessoa não é. E às vezes o que para mim não é qualidade, para outras pessoas
podem ser. Então, ele tá fazendo rodeios, né? Você reparou, Ayrton? Não, estou sendo sincero. Daqui a pouco ele tira do bolso a lista e fala, bom, peraí, deixa eu escolher aqui. Dentre, Não, gente, não, acho que não sei. Qualidade, meu Deus do céu, eu não tenho dificuldade em responder. Talvez ela possa, talvez ela encontre algum. Mas não sei, não sei. Tá bom, vamos ver. Valeu a resposta. Valeu. Desculpa, tá? Mas essa aí eu... A gente ouviu você falar de como você conheceu Jesus, se converteu, né? Mas como a gente começou falando que você foi o último presbítero a chegar, né? Sim. Como é que se deu a sua vinda para cá? Como você veio parar na Adonai? Né? A gente está no mês de aniversário da igreja, né? Agosto é um mês muito especial, né? Tem o Mergulhando, tem o aniversário da igreja, tem o Dia dos Pais, né, Wellington? Já Tamires vai preparar um presentão aí duplo, né? Então, assim, como é que você veio parar na Adonai? Porque a gente sabe que você veio de outros caminhos aí, né? Uma coisa interessante que tem na Adonai é que não dá para... nós temos várias vertentes, né? A gente tem o pentecostal, né? O pentecostal, o worship, né? O presbiteriano, né? Não existe uma liturgia padrão do culto na Adonai. Nós somos contemporâneos a todas essas culturas. A gente pega o melhor de todas elas, né? Isso que é bom, que a gente consegue extrair o melhor de cada um desses perfis, assim, né? Mas como que você veio parar? Como Deus te trouxe aqui? Como diz o vaso. Como foi que Deus te trouxe aqui? Como que aconteceu isso aí, né? Bom, interessante, né? Muito, muito bom mesmo, né? Propriamente aqui, nesse espaço que hoje é Adonai aqui, né? Foi em 2020, né? Mas já conhecia alguns irmãos de anos... meu ministério, no qual eu já fazia a obra, foram 20 e poucos anos fazendo a obra, né, em outro ministério. E assim, 2020 foi bem começo, foi bem assim no começo da pandemia, né? Que lá atrás, meus filhos, o Mateus e o Davi, já estavam mais na adolescência ali, né? E resolveram visitar, né, o Ministério Adonai, né? Então, como eu e minha esposa já conhecíamos, né, de uns 20 anos atrás, né, no outro endereço, eles vieram, gostaram, acharam bacana, tudo mais, tinham mais jovem, tudo mais. E a minha esposa, conversando com ela, minha esposa dizia para mim, olha, os meninos gostaram da Igreja Adonai, tal, eles se identificaram lá, gostaram bastante, o louvor, os jovens lá e tudo mais, tal. E aí ela começou a pensar na possibilidade de nós passarmos a congregar, todos aqui. Do início, eu, mesmo conhecendo o pessoal, sabendo que o pessoal tinha uma vida com Deus, o pessoal era firmado com Deus, mas eu tinha dificuldade, porque eu tinha carga no meu ministério, eu tinha horário de culto, que eu fazia à tardezinha, né? E no começo eu não fui muito favorável, não. Falei, não Você vou. relutou? São 20 e poucos anos no mesmo ministério fazendo a obra e de uma hora para outra assim, né? E, enfim, fiquei... E ela começou a vir com eles, para não deixar eles vir sozinhos. Eles vinham e eu continuava a obra lá. Chegou uma hora que eu precisei conversar com a minha liderança lá e apresentar para ele. Estava se passando. Falei, eu não tô mais feliz. Eu estou aqui, minha esposa está lá, meus filhos estão lá. Fica ruim para mim, mas aí, até chegar num acordo com a minha liderança, eu precisava sair bem do ministério. Sair na bênção, né? Precisava sair na bênção. Precisava sair em paz, né? Para o seu chamado ser continuado onde quer que você fosse, né? Exatamente. Quando você sai sem a bênção, o chamado... É complicado, né? A gente sabe que traz complicação para a vida espiritual, né? Então, levou-se mais um tempo, até que, depois de um tempo, eu conversando com a minha liderança, eu falei, realmente não está dando.
eu preciso da bênção, né? Sabe? É como Jacó, me dá a minha bênção aí, senão, como é que vai fazer na minha vida? Eu tenho que continuar. Perguntei para a minha liderança, o pastor, imagina o senhor está aqui, a esposa do senhor está em outro ministério, o senhor ficaria bem? Aí ele falou, não, realmente não, mas eu falei, então, preciso da minha bênção para me poder me juntar à minha família em outro ministério, né? Aí, tudo bem, então, depois de um tempo ele me abençoou, fui em casa, busquei minha esposa, meus filhos, fomos nós 5 lá na igreja lá, e ali o pastor deu a bênção para nós 5. Aí Mas você veio feliz ou veio só porque sua família veio? Você veio feliz? Deus já tinha confirmado no seu coração? Só faltava... Primeiramente eu vim, né? Eu vim feliz porque eu ia estar junto com a minha família, né? Sim. Eu estava junto com a minha família. Eu tinha certeza que Deus, eu estava em plena comunhão com Deus. Não via nada assim que houvesse algum embaraço na minha vivência com Deus, né? Então eu vim feliz porque eu ia estar junto com a minha esposa, com meus filhos, né? E vinha vir na bênção, né? Então eu já conhecia o pastor Gilson de vista, né? Como eu falei, de anos e anos e anos atrás já, mas como pastor foi a primeira vez. Então isso foi num sábado que eu me reuni com a minha liderança, lá que eu pedi essa bênção, isso num sábado à noite, lembro até hoje. Aí no domingo de manhã, a minha esposa pegou o telefone da esposa do pastor Aloysio, que hoje está lá em Piranguinho, né? E ela passou o telefone do pastor Gilson, né? Aí foi a primeira vez que eu falei com o pastor Gilson, né? Falei pelo pastor tal. O senhor, se eu posso congregar no ministério aí com o senhor, a minha esposa já está indo aí, meus filhos estão aí já, tudo mais. Assim falei para ele, né, e tal. Falei, mas não pode vir. E assim, no domingo eu já vim para cá, já conversei com ele. No mesmo dia ele pôde apresentar para a igreja. E assim, cheguei, Isso, né? já faz quanto tempo? Já fizeram-se 3 anos, dia 10 de fevereiro, fizeram 3 anos. Então, são 3 anos. Aí Deus aqui na igreja. reuniu a família e uniu os propósitos. O propósito, tudo, sabe, Deus abençoou tudo. Deus é maravilhoso. Deus. Porque quando a gente tem um chamado e está onde Deus quer que a gente esteja, Ele deslancha, né? Independe da nossa vontade, né? A gente fazer com ordem e com decência. Sem força e sem violência. Meu pai sempre falou isso. Nem força, nem violência. Você não pode sair brigado, você não pode criar nenhum tipo de situação. Você forçar a tua saída, você forçar algo que não vai ser bom. E outra coisa, você tem que ser grato a quem te acolheu. Você tem que ser grato ao ministério, às pessoas, né? E assim, eu pude sair em paz, eu pude... Nada na minha consciência me acusa, nada no meu coração me traz remorso. Não tenho, graças ao bom Deus, nada. Estou muito, muito feliz, tanto eu, minha esposa, como meus 3 filhos também. É isso aí. Felizes, né? Porque sai do ministério, mas continuamos irmãos, né? Continuamos irmãos. Sair brigado. Tudo é um reino, né? Faz parte do reino, né? Faz parte do reino. Faz parte do reino, né? A gente não pode ter essas intrigas e depois você começa a fazer apontamentos, questionamento do seu ex-ministério. Não, gente. Erros, falhas, natural do homem, infelizmente faz parte. Em todos os ministérios vão acontecer situações agradáveis e desagradáveis. Cabe a nós, como pessoas de Deus, homem e mulher de Deus, como que é a nossa vida com Deus. Como que nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual com Deus e com as pessoas em nossa volta. É graça e misericórdia, né? Graça e misericórdia. A cada dia. Muitas vezes nos relacionamentos, a gente não usa graça nem misericórdia, né? E muitas vezes, dentro do ambiente da igreja, né, quando tem essa decisão de sair, às vezes... Sai tumultuado, sai né? no tumulto. Aquele tumulto, aquelas desconfiança toda, e um falar mal do outro. Mas quando tem a chancela do Espírito Santo, quando é direcionado por Deus, tudo corre bem, né? Sim, vai em paz. Fala assim, irmão, vai em paz. Tá indo lá para a concorrência. Mas e depois Deus não é a concorrência, né? Não é concorrência, não. Tem para todos os gostos e todas as idades hoje em dia. Não tem aquele que fala, não fui na igreja que eu não me identifiquei. Porque tem igreja para todo mundo se identificar agora. Tem um tempero, né? Para cada um tem um tempero. Tem parede preta, parede branca. Tem worship, tem do corinho de fogo. Aqui já tem de tudo. A gente, né? Já atende todos os públicos. Venham, né? Pode vir, portas abertas. Pode vir, né?
Mas a gente fica muito feliz de ter a família do irmão aqui, né? A gente é das antigas da Adonai, né? E o bom é que quando Deus envia as pessoas, eles vêm só para agregar, né? Que nem o Wellington, o único santista que a gente conhecia aqui, veio o Mateus para sofrer junto aqui de mãos dadas, né? Então, assim, é Deus que manda as pessoas, né? Aí logo a gente vê a família toda do irmão se adaptou, veio, tá andando junto, né? O pastor Gilson ficou felizão, né? Verdade. Mais um presbítero para ajudar, né? E tudo isso a gente vê a mão de Deus, né? E assim, o interessante é que quando Deus une propósitos, né? As pessoas gostam de delimitar, de querer contar a história, né? Passado, mas Deus olha o presente e projeta o futuro, né? Então verdade. assim, nós falamos aqui várias coisas do passado, mas o mais interessante é que Deus está projetando o nosso futuro, nossa história como igreja, né? E eu sei que muitos Edsons virão, muitas Adrianas virão, muitos Mateus, né? Não sei se vai ser santista, porque está meio caidinho assim, essa Mas o situação. levantar de Deus. Né? Tudo, né? Série A que nos aguarde. Isso, quem sabe as próximas gerações, né? Teve um santista menos, Pelé morreu, né? Então diminuiu um pouco, né? Mas tem uma geração O pessoal tá Neymar, tem toda uma morrendo geração de Neymar. idosos. Mas a gente vê Deus, né? Isso, e sempre é bom poder compartilhar, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast, que está batendo o tempo que o nosso diretor passou. Já tá né? mais desesperado ali, Isso, falando corta, né? galera. Já A tô estourado. claquete tá ali, né? A gente fala pouco, né, Wellington? Nós falamos. A gente fala pouco, né? Eu falei, reserva umas 4 horas, Isso. mas, né? A gente só não consegue bater o recorde do pastor, porque é muito, né? Mas a gente está muito feliz, muito grato a Deus por ter tido essa oportunidade, né, Wellington? Sim. Né? A parceria, né, aqui. Muito bom. E para a gente encerrar, a gente falou sobre a graça de Deus, mas que o irmão faça uma oração aí, abençoe o povo que está vendo esse podcast aí, para que a graça alcance ele também. A gente vai falar bastante sobre a graça de Deus, né, nesse mês. E é muito importante que, aonde a nossa voz for alcançada, a nossa bela imagem, né, Wellington? Pois é. Pois Vai é. estar nas redes sociais, Isso. vai rodar o mundo inteiro Isso. com essa. Então, que chegue aos continentes aqui, todos da Terra, né? E que a graça de Deus alcance essas pessoas também. Você pode encerrar com uma oração? Claro. Eu gostaria, antes de orar, irmã Silvana, Wellington, eu queria, antes de orar, agradecer, fazer um agradecimento. Eu quero agradecer aqui do fundo do meu coração a toda a igreja Adonai, a toda, todos aqui, sem exceção, desde o pastor Gilson, a pastora Cláudia, na época aqui o pastor Aloísio, com a esposa Denise, enfim, toda a igreja, porque desde o primeiro dia que eu pus meus pés aqui, eu fui muito bem recebido aqui por esse ministério, por essa igreja. Nunca me faltou nada, sabe? Nunca me faltou nada. Pastor Gilson é uma benção, é um homem de Deus assim, que eu tenho uma profunda admiração, né? Que tanto eu como a minha esposa, a gente aprendeu não somente a respeitar, mas a amar também esse ministério. Amar que cada irmão, cada irmã, né? Cada jovem aqui, a gente observa aqui a dedicação, todos esses jovens nesse mês aqui do mergulhando, é uma coisa maravilhosa aqui dessa entrega. Cada um tem suas ocupações, né? Tem seus compromissos, mas abrem um espaço para fazer esse trabalho maravilhoso, né? E o mergulhando é apenas mais um mês, mas é mês amarelo, é mês dos pais, mês da mãe, é festa da pizza, é encontro de casais, enfim, uma série de situações aqui que o ministério oferece, e as pessoas que estão envolvidas com esse propósito aí, né, de cada vez mais alcançar pessoas, trazerem pessoas a terem uma comunhão, a ensinar o povo a ter intimidade assim entre nós, igreja. Isso é maravilhoso. Então, eu quero, antes de tudo, agradecer a toda a igreja Adonai, do fundo do meu coração, que Deus
continue fazendo com que esse ministério ele continue crescendo sempre mais, abençoando mais vidas, transformando pessoas aí, esses jovens dedicados aí, são um exemplo aí para tantos jovens aí fora aí. Então, eu quero agradecer aqui do fundo do meu coração por tudo isso, tá bom? Amém. Amém. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, quero te agradecer, Pai, aqui juntamente com meus irmãos aqui, Pai, por esse momento, por esses minutos no qual nós passamos aqui, Pai, falando um pouquinho, Pai, de nós, falando um pouquinho da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor, Pai. Sabemos que tem muito mais, Pai, mas falta-nos, ó Deus, Pai, tempo para falar as obras que são tantas na nossa vida que o Senhor fez, Pai, e na vida de tantas outras pessoas que estarão ouvindo, ó Pai, esse podcast, Pai. Sabemos que tem vidas que foram alcançadas, ó Pai, por um testemunho, por um louvor, por uma palavra, enfim, são muitas situações, Pai, que nesse ministério aqui, Senhor, meu Deus, o Senhor tem levantado futuros pregadores, futuras pregadoras, futuros ministros, futuros ali, Pai, pessoas que irão dar continuidade a essa obra aqui, Pai. Te agradeço, Pai, que nunca falte sabedoria à nossa liderança, Pai, que nunca falte entendimento, ó Pai, à tua igreja, ao teu povo, Pai, da força, Pai, da disposição, Pai, para que permaneçam, Pai, aqueles que o Senhor enviar para esse ministério, que eles permaneçam firmes, ó Pai, guardados, ó Pai, protegidos, ó Deus, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu Espírito, ó Pai, que nunca nos falte, Pai, acima de tudo, a Tua presença. Eu te agradeço, ó Pai, por cada vida aqui presente, Pai, por todos aqueles, ó Pai, que estarão ouvindo, ó Pai, aquilo que foi ministrado, que foi falado nessa noite aqui, Pai, que mais vidas sejam alcançadas, ó Pai, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças ao bom Deus. Amém. Amém. Amém? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. É isso.